Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Fazia um tempinho que a gente não tinha aqui um episódio transmitido ao vivo, né, semanalmente aqui no nosso site. Estava de férias, merecidas férias, e recentemente tivemos aí, né, nossa comemoração ao Dia do Agricultor, ao Dia do Produtor Rural, um evento muito especial. A gente comemorou também os 25 anos do site Notícias Agrícolas. E todo esse material você vai encontrar aqui no nosso site, um material riquíssimo, belo, que assim vem para realmente agradecer a vocês, produtores rurais, que acompanham aqui o nosso site. E como não podia deixar de ser, o setor do cacau estava muito bem representado lá no nosso evento, né? Esse setor do cacau que a gente começou a trazer aqui com mais frequência no site Notícias Agrícolas há pouco tempo, então a gente fica muito feliz de ter essa presença forte, esse bom relacionamento aí com o setor do cacau, e esperamos, né, que essa parceria de sucesso dure aí por muitos anos à frente. Eu estou muito feliz de ter essa jornada aqui à frente no do Grão a Barra Podcast. E muito bem, a gente sempre traz histórias diferentes aqui, né, para o nosso podcast. E hoje a gente vai ter uma visão diferenciada do mercado Bean to Bar nacional, porque quem vai conversar com a gente é um belga, né? Um belga que está aqui no Brasil, que pegou gosto pelo Bean to Bar através de alguns mestres chocolateiros do Brasil, mestres que já passaram aqui pelo podcast, já deram as suas percepções. Agora vamos ver um pouquinho sobre a percepção de um belga, né, aqui no Brasil. Eu estou com o Nicolas Danot. Nicolas, seja bem-vindo ao do Grão a Barra Podcast. Boa tarde, obrigado, Erickson, para esse convite, para poder conversar com você hoje. Muito obrigado para dar essa oportunidade. Bom, Nicolas, a gente sabe, né, que a Bélgica é famosa pelos chocolates, pelas cervejas, enfim. Há um lugar, inclusive, que eu quero muito conhecer, né? Se tem bom chocolate, tem boa cerveja, merece ir lá conhecer um pouquinho. Mas, enfim, conta um pouquinho da sua jornada, né? Como você veio para o Brasil, como você conheceu o mercado Bean to Bar brasileiro. Então, na verdade, faz um tempo que eu estou no Brasil, cheguei a morar no Brasil a partir de 2007, e eu era jornalista freelance, e em 2019 eu estava lá em Belém, fazendo uma entrevista, na verdade, com o governador, e por acaso tinha o Salão do Chocolate no mesmo tempo, e eles me falaram, você tem que ir lá e visitar. Daí eu fui no salão e eu provei o chocolate lá do Bruno Lascivicius, fui muito encantado com o que eu provei. Também eu encontrei lá o senhor Martinez, eu vi as máquinas, eu perguntei para ele, como que você faz, qual é o tipo de investimento, e eu pensei, bom, seria talvez interessante considerar essa parte. Já trazia, na verdade, a fruta do cacau nas malas para minha mãe, que tentava fazer o chocolate dela, mas ela queimava mais a amêndoa que torrava. E durante a pandemia, eu fiquei preso na Bélgica durante mais ou menos 1 ano e meio. E daí, bom, o que você faz durante esse tempo? Você tem que se ocupar. E eu comprei a pequena máquina Mélanger pelo Amazon, e eu comprei um cacau de uma grande importadora de cacau da Bélgica. Na verdade, é a esposa do Pierre Marcolini, que é conhecido como um dos melhores Bean to Bar na Bélgica. E comecei a fazer as minhas primeiras receitas, comecei a fazer uma embalagem, conversei um pouco com o Bruno, fiz da Civicius, também fiz muita pesquisa para entender um pouco sobre o mercado. A minha fonte, na verdade, foi o Dylan da Manoa, que tem um canal no YouTube que se chama Craft Chocolate, o John Nancy também, o Alchemist. Estava ouvindo vários podcasts também do Pinto. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com o cacau do João Evangelista. Foi o primeiro cacau que eu trabalhei aqui no Brasil. E foi muito sorte, porque ele conseguiu terminar entre os finalistas
para a Copa do Mundo lá de Paris. E então eu fui convidado para representar o terroir Tuareg, que o Bruno, na verdade, estava desenvolvendo já faz alguns anos. E eles me pediram para ser embaixador lá, então eu lancei a minha marca no Salão de Paris em 2021. Então é assim que comecei a trabalhar com o sector Bean-to-Bar. Foi, na verdade, um período de reconversão de profissão, né? Eu acho que todo mundo que toca com Bean-to-Bar tem esse período de 7 meses que você precisa para experimentar. Eu fiz um curso também na Itália com um fabricante de máquinas que se chama FBM. Na verdade, na Europa, você não tem curso igual você tem aqui no Brasil para aprender a fazer o chocolate Bean-to-Bar. Estamos bem atrasados nesse segmento. A maioria das pessoas que fazem chocolate Bean-to-Bar são chocolateiros que já fazem bombons e querem lançar sua própria linha de chocolate. E o que eu não gostei muito do setor lá na Europa é que você tem, na verdade, um cardápio de vários cacaus que você pode comprar de uma importadora, mas você é limitada nessa parte de trabalhar só a torra. É o único jeito que você pode dar a identidade no seu chocolate. Eu estava querendo entender um pouco mais sobre a parte do produtor e além a parte da fermentação. E quando eu estava aqui no Brasil, eu fui para Espírito Santo visitar algumas fazendas, a Fazenda Guarani, a Fazenda também em São Luís do Emir, e daí que comecei um pouco a entender melhor esse procedimento. Pronto, é um pouco a história da marca. Agora, eu já recebi alguns reconhecimentos graças ao cacau do João Evangelista. Esse ano eu recebi uma medalha de prata do Belgium Chocolate Awards na categoria Bean-to-Bar e também da Academy of Chocolate, também com esse cacau do João Evangelista. E eu estou querendo trabalhar realmente origens que você não acha na Europa, de pequenos produtores que não têm, talvez, esse volume para exportar fora do Brasil. E ter essa relação direto com o produtor, ter um circuito mais curto e para poder contar um pouco a história dele, qual é o trabalho, os desafios da logística que eles têm também. Então, virou uma paixão, na verdade. Bom, a gente vai entrar em detalhes nessas diferenças culturais entre Europa e Brasil e também um pouco mais sobre esses detalhes, né, dessas suas andanças pelo cacau do Brasil, mas antes, né, você contou que na sua história você teve a felicidade de começar, né, com o João Evangelista, com o Bruno Lazevicius, enfim, verdadeiros mestres aí, né, grandes nomes do chocolate brasileiro, principalmente do Bean-to-Bar. Os dois, o João Evangelista, a gente não teve a oportunidade de entrevistar aqui, mas o Bruno já esteve aqui conosco, então a gente sabe que é uma história muito rica, né, dessas pessoas. Como é que foi, né, ter esse contato com eles? Isso facilitou de alguma forma a sua jornada? Ou não, você sentiu uma certa pressão? Opa, tô com um pessoal aqui mais com um paladar um pouco mais elevado para chocolate, então preciso pelo menos chegar no nível. Como é que foi essa experiência para você? Na verdade, o Bruno, para mim, é o melhor caçador de cacau do Brasil, porque ele realmente tem esse paladar e, bom, eu estou aprendendo. Com certeza eu não tenho o paladar que ele conseguiu desenvolver durante todo esse período. Então, eu estou tentando me aproximar para aprender o mais que eu posso junto com ele e eu acho que essa aproximação interessou também ele para tentar abrir portas para a Europa e para poder promover o cacau do Brasil e mudar essa percepção que o cacau do Brasil não é um cacau de qualidade. E realmente tem poucos chocolates lá fora que têm origem brasileiras. E o terroir que se acha mais lá fora é da Bahia.
eu estava querendo sair um pouco desse padrão de só ter algumas fazendas exportando. Eu entendi também que o problema é o volume, né? E também ter uma qualidade igual de uma safra para outra. Isso aqui ainda é um pouco difícil. E eu acredito que também é o desafio para convencer o mercado a comprar mais o cacau brasileiro. Mas essa aproximação com o Bruno realmente é uma parceria, a gente conversa várias vezes, eu fiz até um documentário com ele em fevereiro, ele me pediu se eu estava querendo acompanhar ele, fazer uma viagem no Pará para ver um pouco o que estava acontecendo, porque no último concurso do SIC, ele tinha reparado um salto grande na qualidade das amêndoas, e a maioria das pessoas que tinha recebido um prêmio eram do Pará. Então, a gente estava querendo entender um pouco também qual era o motivo, e uma das conclusões é a aproximação do chocolateiro junto com o produtor do cacau, que faz que tenha um salto na qualidade do cacau. Porque tem muitos produtores, especificamente em outros países, que trabalham o cacau, nunca provaram o chocolate, eles estão trabalhando um pouco a fermentação a cego, né? Eles não sabem muito bem o que eles estão produzindo. Então, essa aproximação do chocolateiro junto com o produtor do cacau realmente faz que tenha uma melhoria na fermentação, e eles estão começando a também provar o produto que eles fazem e como se relata no chocolate, como produto final. Vamos aproveitar que vocês estão fazendo esse documentário relacionado ao Pará, porque eu também tive a oportunidade de ir para o Pará, né? Faz um mês, mais ou menos, que eu tive lá. E as percepções que eu tive, inclusive, né? Essa minha viagem para o Pará vai render aqui 3 episódios especiais aqui para o do Grão à Barra. Inclusive, quem está assistindo já está convidado para acompanhar, né, esses especiais. Começa a partir da semana que vem, vão ser 3 episódios, um a cada semana, a partir da semana que vem, contando exatamente um pouco sobre essa revolução do cacau no Pará. Quais que foram as minhas principais percepções lá, né? O cacau, ele saiu do Pará e foi para a Bahia, ou seja, as lavouras baianas, elas são um pouco mais antigas. Sofreram com a vassoura de bruxa, né? Teve toda essa transformação socioeconômica lá na Bahia e tudo mais. E quando você vai para a Bahia, ainda respinga um pouco esse passado, né? As pessoas se ressentem muito com o passado. A história do Pará é um pouquinho diferente. O ressentimento lá é mais com relação a questões ambientais. O cacau tá lá, o cacau que está lá é um cacau mais jovem, são lavouras mais jovens, ou seja, você encontra produtores rurais que têm uma visão diferenciada, né, dos da Bahia. Eles têm uma recepção mais positiva com o cacau. Eu senti muito isso ao longo do Pará, mas é isso que você falou, né? São pessoas que estão jovens dentro desse setor. Tem muita gente ainda experimentando, né? O que dá certo no chocolate, o que não dá, mesmo que o cacau lá tenha uma amêndoa muito boa. Quais que foram as suas percepções com relação a esse cacau do Pará? A gente está mais ou menos na mesma linha? Um pessoal mais jovem dentro do setor, com uma amêndoa de qualidade, mas que ainda tem muito a experimentar em questão de chocolate. Na verdade, a grande diferença para mim entre a Bahia e o Pará são pequenos agricultores. Então, são agricultores familiares que vão ter uma fazenda de 10 hectares, talvez 40. Ainda são pequenos produtores. A maioria não tem apoio técnico. Então, o que deu certo aqui, por exemplo, no Tuerê, foi a chegada da solidariedade, que no início era para fazer... entender eles que eles conseguem ter uma renda melhor, ter uma produtividade melhor. E chegou a ideia de um dos técnicos, que se chama Pedro, de participar lá do concurso do SIC, fazendo a parte da fermentação, porque, na verdade, muito dos programas que apoiam os produtores lá é mais sobre a produtividade, não é sobre a parte da fermentação. Então, muitos ainda não conhecem essa parte do cacau fino,
e não tem contato com o mercado, não sabem para quem vender. E o trabalho para fazer o cacau fino é um trabalho que precisa um investimento, precisa de se focar nesse ramo, e muitos não sabem muito bem como vender. A cooperativa também estão se formando, algumas teve problema de credibilidade. Então, os produtores são um pouco largados sozinhos. Alguns querem fazer essa parte de fermentação para ter uma renda melhor, mas eles não têm contato com chocolateiros. O que deu certo são as pessoas que teve uma fazenda um pouco maior, que decidiram investir também numa fábrica de chocolate. Encontramos alguns lá, o Senhor Preus, por exemplo, o Robson Brogni, a Cacauê, que foi também uma grande success story do Pará. Mas precisa ainda muito trabalho em termos de logística, e sem essas ONGs, sem essas estruturas que podem apoiar o pequeno agricultor, ele não vai conseguir ter contato com o chocolateiro. Então, eu recebi, por exemplo, hoje, as primeiras amostras de ribeirinhos que estão sendo apoiados pelo programa do Senar. Durante a nossa viagem, a gente fez essa proposta para eles começar a fazer a fermentação, e a pessoa do Senar conversaram com várias famílias e eles estão muito empolgados. Então, eles mandaram agora essas primeiras amostras. Eu preciso ainda fazer a avaliação, mas esse tipo de trabalho que estamos tentando aproximar o produtor, ensinar eles a fazer uma fermentação junto com os técnicos que estão lá no campo, e tentar ver se tem saída para outros chocolateiros que tem essa possibilidade de trabalhar com novas origens. Para mim, Cametá era uma origem realmente que eu estava querendo trabalhar, porque parece que foi um pouco o berço, como você falou, o berço do cacau, porque eu acredito que foi de lá que foi tirado a semente do cacau para ir para a Bahia, mas isso faz uns séculos atrás, né? Uhum. Bom, vamos pegar esse recorte que a gente está fazendo, né? Para a gente tentar entender. Por isso que é importante a gente ter você aqui com a gente, Nicolas, para ter exatamente essa percepção de como a gente tem uma bola de neve na mão, e a gente precisa transformar essa bola de neve em esses produtores pequenos chegarem lá na Europa, né? Que é um dos nossos objetivos, né? Transformar o nosso chocolate em um chocolate internacional. Mas é um caminho muito longo, né? Temos produtores pequenos que precisam ter extensão rural, que precisam ter o conhecimento de mercado, que precisam conhecer como é que se faz uma boa base de preço para conseguir exportar, e aí a exportação passa por uma empresa exportadora, você precisa ter um volume, você já chegou a citar isso, né? Você só consegue exportar quando você tem volume, quando você tem, né, um montante para exportar, e conseguimos exportar. Opa, foi até a Europa. Aí você precisa ter uma ação de marketing na Europa, você precisa ter várias instituições, né, brasileiras, seja governamentais, seja independentes, para fazer um marketing desse chocolate lá na Europa. Temos embaixadores como você aí que fazem esse trabalho de formiguinha, de repente ir mostrando o chocolate lá, para daqui, quem sabe, um dia, lá no futuro, ter chocolate brasileiro lá na Europa, assim como os europeus têm o chocolate deles aqui no nosso país. Você acha que esse caminho é tão longo quanto eu estou imaginando? Ou não? Há formas de agilizar esse processo? Como eu te falei, o setor Bean-to-Bar, na verdade, na Europa ainda pouco conhecido. Então, temos muito a fazer ainda em termos de educação. Eu estou fazendo vários mercados, eu estou fazendo provar às pessoas qual é o sabor realmente de um chocolate verdadeiro. Na verdade, é assim que eu comecei a ficar encantado.
E os Bean-to-Bar que já estão produzindo, eles já estão precisando já de uma quantidade grande de amêndoa, porque o maquinário lá é um pouco maior, poucos trabalham igual o Bruno, por exemplo, com várias pequenas máquinas tipo Premiere, eles fazem lote bem maior. Então, eu acredito que vai chegar um momento que os novos entrando no mercado, eles vão precisar de se diferenciar dos outros que estão já com volume bem estabelecido. Eu acredito que talvez trabalhando junto com um produtor e passar essa mensagem para o cliente, que você trabalha diretamente com esses pequenos produtores, pode fazer uma diferença em termos de argumentos de venda. E por isso que eu prefiro, em cima de colocar minha marca e de vender receitas, etc., eu prefiro colocar a parte o nome do produtor, como a vida dele, isso que eu estou querendo mais comunicar. Eu acredito que faz uma grande diferença. Eu conversei também com a Alice Voisin, que é uma das maiores importadoras de chocolate Bean-to-Bar, e ela está querendo também trazer mais chocolate Bean-to-Bar do Brasil, mas aí precisa também volume. A maioria dos produtores Bean-to-Bar, chocolateiros Bean-to-Bar aqui no Brasil, são pequenos também. Claro que tem a Dengo, tem a Luiz Abraham, que já tem um grande volume e que é suficiente para exportar, mas muitos outros não têm esse volume para exportar, e a demanda do mercado nacional é suficiente por enquanto e não precisa de ir atrás de novos mercados. Então, eu acredito que vamos precisar de ganhar em volume em termos de chocolateiros ter um investimento maior e ter a capacidade de mandar paletes de chocolate Bean-to-Bar lá fora, e da mesma forma, talvez, consolidar um pouco a oferta da amêndoa, do cacau aqui, em termos de volume, e chegar lá, mas talvez não vai ser através dos importadores tradicionais que já existem. Tem alguns outros que estão querendo achar pequenos terroirs menos conhecidos, mas daí eles não têm esse conhecimento dos terroirs brasileiros. Eu acho que o prêmio do João Evangelista foi talvez o primeiro a despertar um pouco esse interesse. Vamos ver se agora a gente consegue ter mais pequenos agricultores ser reconhecidos lá fora e trazer mais pessoas para ser interessadas. Mas temos que também entender com quem você está competindo. Você tem outros terroirs, outros países produtores que estão produzindo amêndoas bem mais barato que aquela que você pode aqui achar no Brasil. O Brasil ainda, especificamente, essas amêndoas dos pequenos produtores, você tem que pagar mais para incentivar eles a fazer todo esse investimento. Você tem outros países que são mais agressivos em termos de marketing, que vão convidar os produtores de chocolate a ir na fazenda, a fazer um tour, toda essa parte de turismo. E eu acho que ainda temos muito trabalho realmente em termos de promoção. Ainda focando nessa questão da promoção, né? Você tocou em pontos importantes. Afinal de contas, né? Existe uma grande indústria processadora lá na Bélgica, e para essa grande indústria processadora, a competitividade é o que mais importa, né? Seja da África, seja do Brasil, o preço que tiver mais competitivo é o chocolate que vai estar lá à disposição para essa processadora lá na Bélgica, por exemplo. Mas quando a gente fala em competitividade, já puxando esse assunto, né, até em questão de marketing, uma percepção que eu tenho, né, que o Brasil é um pouco tímido em fazer marketing, né? Quando você vê um chocolate, mesmo que um chocolate que passa, né, por um processamento diferente e tal,
seja no mercado americano ou no mercado europeu, se vem do Equador, vai estar escrito lá, chocolate veio do Equador, chocolate veio da Venezuela. Você consegue identificar do país que veio. Agora, quando é do Brasil, dificilmente você consegue ter essa identificação visual ou algo escrito ali. Enfim, o que você vê com relação a essas duas questões de competitividade do chocolate brasileiro? Que a gente está competindo com indústrias estrangeiras que não vão buscar amêndoas onde estiver disponível mais barato. E o segundo, essa timidez brasileira em mostrar com orgulho os o nosso cacau nacional. Primeiro, a riqueza do Brasil ainda está sendo descoberta, né? Até pelos chocolateiros aqui. Tem chocolateiros, por exemplo, em Lille, que estão procurando pequenos terroirs. E tem uma barra deles que foi vendido, eu acredito, em meia hora por 35 euros a barra. É porque eles tinham achado numa ilha uma antiga fazenda com uma genética bem antiga também, um crioulo, e eles fizeram um pequeno lote. Então, tem a competitividade quando você fala de volume ou você fala de alguma coisa bem específica. Eu acredito que essas riquezas que o Brasil tem, temos como vender como produto ainda super prêmio, único, alguma coisa em pequena quantidade. Eu acredito que ainda temos essa possibilidade, porque a riqueza genética do Pará é incomparável. E ainda temos que entender essa riqueza. Tem um crioulo, na verdade não é um crioulo, é um forasteiro tipo catongo, mas da Amazônia, que se chama Ponto Verde, e ainda não se acha muito aqui no Brasil. Estamos tentando ver se tem alguns produtores que estão conseguindo separar essas amêndoas para fazer um lote de fermentação. Ainda precisamos entender a nossa riqueza antes de promover ela lá fora. E agora, né, pensando até nessas questões atuais que a gente está passando, né, essas cisões globais que estão acontecendo, né, por diversas, né, a Europa está meio que dividida por causa da Rússia e tudo mais. O que eu imagino, né? Aí você pode até dar um pouquinho da sua opinião sobre isso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o chocolate cresceu muito porque ele tem um alto valor energético. Isso foi um debate que eu tive aqui em um dos podcasts, né? Que o chocolate virou questão até de sobrevivência, por causa que o inverno na Europa é um inverno muito rígido, né? E com essas questões de que a Europa vai passar por um problema, né, energético, enfim, tudo mais, a gente imagina que eles vão precisar encontrar alimentos de alto valor energético novamente, exatamente para suprir um pouco essas questões, né? Ter energia, ter calor, enfim. E o chocolate, o cacau é uma fonte energética riquíssima. O Marco Lessa chegou a comentar isso comigo quando eu estive lá no Pará também. Qual que é a sua percepção sobre isso? Você acha que o cacau pode focar como uma fonte de alimento, fonte de energia, fonte para suprir esses momentos, até mesmo esses momentos difíceis que pode acabar acontecendo lá na Europa? Qual que é a sua percepção sobre isso? Tem chocolate e chocolate, né? Tem o chocolate que tem o primeiro ingrediente, tem o açúcar, e você tem o chocolate que é o chocolate Bintubar, que tem um preço um pouco mais alto e com clientes que não são todos os clientes. Eu não sei, bom, eu acredito que o chocolate realmente é uma coisa. Por exemplo, durante a pandemia, o chocolate era um alimento necessário, então as lojas de chocolate ficaram abertas, porque eu acredito que durante a pandemia foi uma coisa também necessária de continuar a comer chocolate para o nosso bem-estar e é um antidepressivo, né? Agora, eu não sei se em termos de fonte de energia vai ser alguma coisa que vai ser
necessária, mas com certeza consumir chocolates para nós é uma coisa que você faz diariamente. Então, o mercado não vai sumir. Com certeza, as pessoas estão procurando cada vez mais um chocolate diferenciado, com uma história diferenciada. Já chegaram agora todos vários Bean to Bar do mundo inteiro. Agora, eu acho que quem já conhece o setor Bean to Bar está procurando as coisas um pouco diferentes e talvez as coisas um pouco mais brasileiras, fazer um chocolate amargo com açaí, por exemplo. Muitos ainda nem conhecem o cupuaçu, que é o primo do cacau. E eu acho que o Brasil tem muito para encontrar esses clientes e convidar eles para vir passear e entender um pouco melhor o que está acontecendo em termos de revolução do setor Bean to Bar, que já está muito mais avançado por conta de ter essa escola lá no Sul que está criando novas marcas. Todo ano tem novas marcas no mercado. Eu acho que realmente o setor Bean to Bar do Brasil tem mais para comunicar para a Europa. Inclusive, eu acho que há grandes vantagens, né? Há uma grande esperança no futuro à frente, né? Porque se você for ver pela demanda, né, e pela produtividade do cacau, tem muito espaço ainda de mercado que a gente pode entrar, né? Até mesmo, a gente sempre pensa, né? Estados Unidos, Europa, e América Latina, América do Sul, tudo mais. Só que existem mercados onde o chocolate está começando a entrar e que não tinha o costume, né, desses mercados terem chocolates, né? O mercado asiático, um exemplo, né? A China. O mercado árabe, né? Que o Brasil está praticamente abrindo o mercado árabe para diversos tipos de alimentos, incluindo aí o chocolate. Mas aí tem toda uma questão, né? De ser um chocolate diferenciado para o mercado árabe, né? Tem que ser no método halal, tudo mais. Enfim, as perspectivas para o futuro são muito boas, né, Nicolas, para o mercado, para o chocolate brasileiro. Eu acredito, é por isso que estou me investindo também nesse ramo. Eu acho que tem uma oportunidade de se fazer conhecer. Bom, eu estou bem no início, mas eu acredito que tem realmente... O problema do setor brasileiro é que ele não tem o conhecimento lá fora. Ele não sabe quais são os caminhos, como se promover, quais são as pessoas influenciadores. Tem algumas personalidades que são necessárias de manter em contato. Tem sommelier de chocolate que ainda não conhece muito bem o que está acontecendo aqui. Então, no próximo Salão de Paris, a minha ambição realmente de proativamente pedir para essas pessoas chegar no estande do Brasil e fazer eles provar vários produtos. Por exemplo, tem a barra caipirinha da Baiane, que eu acho que representa muito bem o que o Brasil poderia oferecer em tipo de barra um pouco diferenciada, que nenhum outros produtores poderiam oferecer no mundo, só o Brasil. Eu acho que nessa parte que a gente poderia realmente fazer essa ligação, se fazer conhecer. E o problema do Brasil ainda é ter uma voz só, né? São várias pessoas tentando abrir o mercado, tem ainda não vou fazer uma briga, mas uma competição entre o Pará e a Bahia, então cada um faz um pouco o seu esforço, e eu acho que precisa de ter uma estratégia nacional, mas infelizmente eu acredito que no Brasil, em termos de promoção para o chocolate, o cacau e o Bean to Bar por si, não tem, na verdade, uma frente que poderia fazer esse trabalho. Bom, a gente tem que ter essa consciência, né? Não é porque a barra de chocolate foi inventada na Europa que a gente tem que ficar nisso, né, Nicolas? A gente tem que realmente pegar esse valor, agregar o valor e mostrar o Brasil brasileiro, né? Acho que você tem muita razão nisso, viu? Não,
Eu acho que precisa fazer esse trabalho. Eu faço a minha parte, eu estou tentando fazer o mais do que eu posso para comunicar, mas é um trabalho de formiga, né? Precisa encontrar várias pessoas e cada vez que eu faço esse trabalho, abrindo portas para meu próprio produto, eu estou precisando vender primeiro o Brasil e vender o sector Bean-to-Bar, então eu estou tentando fazer participar esse trabalho de abrindo portas para outros chocolateiros que poderiam ter essa oportunidade de também beneficiar do que eu estou fazendo, porque promovendo só o seu produto não é suficiente. Você precisa também de, primeiro, promover o Brasil, o cacau. Então, eu estou tentando que todo mundo participe dessa jornada. Bom, então vamos aproveitar que temos aqui esse nosso amigo embaixador do cacau brasileiro. Sempre que você tiver aí uma novidade, sempre que você tiver fora do país promovendo, conte aqui com o nosso site, conte aqui com o podcast, conte comigo para te ajudar nessa divulgação. Acho que é fundamental, de fundamental importância, divulgar o que está acontecendo lá fora, aqui dentro também. Acho que as pessoas não conhecem muito, né? O próprio Salão do Chocolate de Paris, o Salão de Londres, o Salão da Bélgica, enfim, são salões internacionais de chocolate que nem sempre as pessoas conhecem e na promoção aqui própria, né, do nosso Brasil, né, acho que faz parte também, né, a troca, né, do que vem lá de fora ser promovido aqui dentro do nosso país, para acontecer o inverso também, né, termos a possibilidade de promover os nossos chocolates nesses grandes salões internacionais. Então, conte aqui conosco sempre que precisar, viu, Nicolas? Obrigado. Estamos à disposição. E deixo aqui um último espaço para você deixar suas últimas considerações aí sobre esse mercado Bean-to-Bar Brasil-Europa. Tem muito para fazer, eu tenho vários projetos ainda para desenvolver. Esse ano, na verdade, eu vou precisar ganhar volume e investir numa fábrica que vai fabricar um pouco mais também para ganhar volume, para poder exportar um pouco mais também. Mas, bom, tem muito para promover, muitas oportunidades, e qualquer pessoa que queria entrar em contato também, pode entrar em contato comigo, eu estou sempre pronto para bater papo. Igual o Bruno, eu acredito também, a porta dele sempre está aberta, ele tem muitas ideias. A gente está tentando também que esse trabalho que estamos fazendo lá fora seja repercutado também na vida e a renda dos produtores. Então, tanto de abrir o mercado, estamos também tentando ajudar outros produtores a ganhar reconhecimento sobre o trabalho que eles fazem e a genética que a gente pode ter aqui no Brasil, que podem se tornar em produtos únicos, que seja do interesse dos consumidores finais lá na Europa. Bom, e para a gente finalizar de vez, né, a gente não pode deixar de esquecer, quem quiser conhecer, né, um pouquinho do chocolate do belga, né, esse nome carinhoso aí do chocolate que o Nicolas produz, como é que faz para conhecer, onde que encontra, seu chocolate é mais para exportação, como é que as pessoas conhecem um pouquinho do seu chocolate, Nicolas? Está sendo exportado lá na Europa. Eu estou considerando começar a fazer a comercialização aqui no Brasil, mas o grande problema é que eu estou trabalhando sozinho, né? Então, a metade do tempo aqui, a metade do tempo lá, então é difícil de ter uma comercialização pelo e-commerce, por exemplo. Então, por enquanto, só pessoas entrando em contato e eu mando pelo correio. Mas logo eu estou pensando lançar a minha marca com alguns revendedores que teriam interesse de representar a minha marca. Muito bem. Nicolas Danot esteve aqui comigo mais uma vez, muito obrigado. Chocolate do Belga, trazendo aí as suas percepções, né? Lá do mercado europeu, de como que a gente chega lá. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho
difícil, mas é um trabalho necessário, afinal de contas, o mercado tem, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a quantidade de chocolate que o brasileiro, né, come por ano é uma média de 2 quilos por ano. Um bom trabalho aumentaria, né, essa quantidade de quilos, isso por pessoa, né? É uma média per capita, 2 quilos por ano. Se a gente aumentar 1 quilo por pessoa, imagina o mercado que se abre por chocolate brasileiro. Lá fora também, né? Na Europa se come um pouquinho mais, na Ásia e Oriente Médio ali um pouquinho menos. Enfim, os costumes nacionais e internacionais mudando um pouquinho já faria um mercado enorme, gigantesco, para você, produtor rural, né, poder trabalhar e ter bons rendimentos. Então, por isso que é muito importante discutirmos sempre aqui no podcast. Tem um caminho a ser trilhado, um caminho necessário, difícil, mas que, se for feito com carinho, com amor, que eu sei que o setor do cacau brasileiro tem esse carinho, tem essa dedicação, há um mercado gigantesco a ser explorado. O cacau será o alimento do futuro. Essa é a grande questão aqui no nosso podcast. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem atentos, então, que nas próximas semanas teremos os nossos especiais sobre o USD no cacau do Pará. A gente se vê nas próximas semanas. Um abraço.